queria passar, mais uma vez, obrigado time MZ, obrigado Ibri, obrigado Inspire, obrigado principalmente aos palestrantes todos presentes. Acho que, sem dúvida, a gente está vivendo hoje uma das melhores oportunidades do Brasil dos últimos 15 anos. Desde 2007, a gente não via um mercado tão otimista. Caímos ontem, a Bolsa, acho que foi a Bolsa que mais subiu, foi Brasil. E eu queria passar a palavra aqui, agradecer a honra de ter o Salute aqui com a gente, dando um overview. O BTG é líder de operações aqui no Brasil. Eu queria ouvir um pouco com você. Se pudesse vir até aqui no público, para o que você tem achado do Brasil, de cenário, e por que a gente está nesse grande momento de Brasil. Muito obrigado, Salute. Obrigado. Bom dia. Queria primeiro agradecer aqui ao Rodolfo, PH, a Monique pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui falando com vocês. Eles pediram para fazer uma abertura, para falar um pouco do que a gente está indo para cenário, e eu acho que depois o mais legal é ouvir tentar responder as perguntas que vocês tenham. A gente tem um problema lá no banco, e a gente tem uma doença, que acho que todos vocês empreendedores têm. Nós somos eternamente otimistas. E eu podia chegar aqui e falar das 30 mil razões do que a gente tem de desafio para o Brasil. É a Receita que agora resolveu mutar FIP, então a indústria de private equity está sofrendo. É a legislação trabalhista que acha que economia compartilhada é emprego. Só que a gente prefere olhar o copo meio cheio. A gente acha que o Brasil vive, por duas razões, um momento único. A primeira razão é que o Brasil encontrou um novo patamar de equilíbrio para a taxa de juros. Esse é um processo que começou no dia 1º de julho de 94, com o Plano Real, e que, na nossa visão, se encerra com a conclusão da reforma administrativa que está proposta aí. Isso quer dizer que o problema fiscal do Brasil, se você não tiver nenhuma mudança de governo, sai da agenda. O que isso permite? Que a gente tenha manchetes. Eu vi uma manchete na virada do ano que eu achei fenomenal. CDI está tão baixo que aplicações perdem até para a poupança. Falei, pô, mas isso não é bom? Não foi o que a gente sempre reclamou da taxa de juros no Brasil? A gente gosta de brincar no banco que daqui a pouco os 3 milhões de pessoas das 210 do Brasil que vivem de juros vão fazer uma passeata na Faria Lima contra o Paulo Guedes, né? Vai ser a passeata dos rentistas. Cadê minha taxa de juros? Agora, para todos que não vivem da taxa de juro, para todos que vivem de empreender, de gerar emprego, de sonhos, não existe cenário melhor. E isso gera um ambiente que começa uma transformação tectônica no mercado de capitais. E, na nossa visão, a gente só viu o primeiro ano disso. E esse é um movimento que, na nossa visão, dura pelo menos 2 décadas. Esse novo nível de taxa de juro, muito provavelmente o Banco Central vai cortar para 4,25, talvez corte para 4, mas isso realmente é abaixo, provavelmente, do que é o juro neutro. Mas o juro neutro no Brasil é o quê? Qualquer coisa entre 6,5 e 8. Inacreditável para a minha geração. Porque eu já vi de taxa de juros, uma taxa de juros de equilíbrio entre 6,5 e 8, com possibilidade de ser mais baixa se as reformas andarem, porque, acabada a agenda fiscal, a gente tem que fazer toda uma agenda de produtividade. Na nossa visão, o PIB potencial do Brasil ainda é pífio. É pífio por causa do nível de educação, do nível de burocracia, da complexidade tributária, da complexidade de fazer negócios. Agora, felizmente, você tem uma equipe econômica que tem uma secretaria que a meta é atacar isso. Secretaria de Produtividade da Economia. E você tem uma secretaria para atacar a produtividade do governo, digitalizando processos em tudo. Então, isso me deixa muito otimista. Vai ser uma linha reta? Vai ser sem turbulência? Óbvio que não. Vai ser com muita turbulência, com muita linha reta, que nem as nossas carreiras. A gente olha, depois de 25 anos, chegamos a CFO, a CEO, a IR, só que não foi uma linha reta. Se você olha o currículo da pessoa no LinkedIn, mas que legal, ele estudou, se formou, começou a trabalhar, chegou lá. E todas as frustrações, todos os desapontamentos, toda a volatilidade, vai ser assim nos próximos 20 anos. Mas a gente tem usado o que aconteceu nos Estados Unidos depois da crise imobiliária do final da década de 80 até 2008, quando você teve os excessos da crise financeira,
como um roadmap do que a gente imagina que vai acontecer no Brasil. O que é esse roadmap? A taxa de juros baixa força um movimento tectônico de poupança de indivíduos e de instituições que começa a causar o que a gente está vendo na Bolsa agora. Está faltando ativo na Bolsa. A gente olha o índice, mas o índice é parte da história. O índice é tão representativo de bancos ou de Petrobras ou de Vale que ele não conta o que está acontecendo. Se você olhar intrasetores, as empresas fora do índice, tem muita coisa acontecendo. E a gente está chegando no ponto onde o fluxo de indivíduos para fundos de ações brasileiros estão levando ao ponto de gestores grandes quererem ancorar ofertas antes mesmo de elas existirem, porque falta ativo. E isso porque o investidor estrangeiro não está vindo para o Brasil. Sim, tudo que a gente está vivendo para o Brasil, toda essa excitação é local. E, na minha visão, eles não estão vindo para o Brasil porque a gente gosta de, às vezes, dar tiro no pé. Porque a gente é péssimo de marketing sobre a nossa política ambiental. O ESG, hoje no mundo, é tão importante que quem não entender isso vai ter problema lá na frente. E aqui o que eu digo não é você... O Brasil já é um dos países mais verdes, que mais protege o ambiente, que tem a matriz de energia mais limpa. Agora a gente se posiciona como se nós fôssemos destruidores do planeta. Nós não somos destruidores do planeta. A gente podia se ajudar no nosso marketing, vender o que nós somos de verdade, tentar institucionalizar o que nós já fazemos na prática, que eu acho que ia ajudar muito. Eu acho que hoje em dia, muitas vezes me perguntam, mas e o fluxo de estrangeiro? Eu falo ali, não vem por causa de ESG. O cara que toma a decisão no fundo da Europa, ele não é pago para correr o risco de ter investido num país ou numa empresa que vai ser visto negativamente pelo tema ambiental. E eu acho que é uma questão de tempo. Em Davos agora, não foi a Greta, foi o Carney, o banqueiro central mais respeitado do mundo, que falou que estão se analisando pedir mais capital para investimentos que poluam a atmosfera, para investimentos na linha costeira, porque você pode ter aumento do oceano, ou seja, a regulação vai vir para esse caminho. Então, eu acho que nós, como país, se a gente abraçar essa agenda e simplesmente parar de nos boicotar, vai também ajudar mais ainda esse fluxo. Mas só voltando à primeira parte, desculpe esse desvio, a parte do que a gente chama de financial deepening, que é essa nova taxa de juros. Então, na nossa visão, a gente está vendo o início disso, que é o varejo indo para ações, indo para crédito, indo para hedge funds, só que vai continuar cada vez mais. Eu brincava lá no banco ano passado, eu falei, daqui uns 5 anos a gente vai ver leverage buyout no Brasil. Não é 5 anos não, a gente já está cotando um. Estamos cotando um leverage buyout com tranche sênior, tranche júnior, né, onde você vai começar a ter deals sendo feitos, que vai ter uma estrutura de capital mais agressiva para tentar gerar um retorno de equity mais agressivo e vai ter comprador para isso. Como vai ter comprador para a empresa disruptiva de tecnologia e por aí vai. Então essa é uma tendência que acho que beneficia muito o mercado. E a segunda tendência que beneficia muito o mercado é toda essa revolução digital. No banco, a gente, por semana, abre mais contas que a gente teve a vida inteira. São pessoas interessadas em mudar o seu portfólio de investimento. Sair do Tesouro Direto, sair da poupança, sair do fundo DI e buscar alternativas de investimento. Antigamente, isso não era possível se nós não tivéssemos 5.000 agências. Hoje, o fato de nós não termos 5.000 agências é algo positivo e não negativo. E a revolução digital, e vale mencionar isso, um regulador que incentiva a competição, por exemplo, no México, você não consegue abrir conta digital, precisa ter a visita presencial. Ou seja, fizeram uma barreira fitossanitária para o status quo ser mantido. No Brasil, você não vê isso. Você vê o regulador ajudando essa competição. Então, a combinação dessa nova taxa de juros, esse financial deepening, com essa revolução digital, por isso nos leva a crer que
esse movimento que a gente está vendo e que a gente viu em 2019 é o primeiro de um movimento que deve durar 2 décadas. Vai ser linear? Não. Quando a taxa de juros lá fora subir, vai diminuir o mercado, vai ter chacoalho. Eu fico com dó da Argentina. Se não tivesse tido aquele aperto monetário onde a Argentina sofreu, secou o financing, a Argentina estava seguindo onde estava, porque ele subiu e depois voltou. Só que quem tem fragilidade e está se sustentando num momento, digamos, de mais liquidez, isso sempre acontece. Isso aconteceu em 99, isso aconteceu em 2008. A gente já viu isso acontecer. Infelizmente, o Brasil entrou nessa agenda positiva no fim da festa. O mundo está crescendo 10 anos ininterruptamente. Já são 7 da manhã, acabou a cerveja e a gente chegou na festa. Mas vamos dar um jeito de seguir com a festa. Vamos fazer a lição de casa, vamos seguir em frente, porque isso nos leva a crer que é um movimento perene, por causa do nível da taxa de juros local e da poupança local. Obviamente, o resto do mundo vai apresentar desafios. Agora, a grande verdade é que tem tanta dívida, a taxa de juros negativa, e esse próprio coronavírus agora está jogando o aumento de taxa de juros para frente. Então, enquanto o aumento de taxa de juros global não vem, vamos surfar, vamos aproveitar, fazer nossa lição de casa, porque até a dinâmica local do Brasil é o que vai ditar os mercados. Vamos olhar a Austrália. A Austrália cresce há 20 anos ininterruptamente. E nisso já teve o petróleo a 180, caiu para 30, você já teve o preço do ferro para lá, para cá. Por quê? Por causa dessa disciplina interna. Então, que nem eu falei para vocês, talvez a gente tenha excesso de otimismo? Sim, talvez a gente tenha excesso de otimismo. Agora, em 28 anos de mercado financeiro, eu nunca vi um cenário tão favorável para os empreendedores, para o mercado de capitais e onde os investidores vão ter que se reinventar. A nossa função social como banco de investimento, o que é? Juntar os empreendedores e os empresários que têm projetos, sonhos, investimentos que vão fazer o país crescer, com os investidores, pessoa física ou institucionais, que precisam de bons investimentos. Isso a gente empacota isso, às vezes, em asset management, às vezes em wealth management, às vezes em crédito, mas no fundo é isso, essa é a nossa função social. E a grande verdade é que essa transformação da taxa de juros para níveis civilizados vai causar esse movimento que a gente acha que vai durar anos e anos e anos. Então, muitas vezes me perguntam, mas você acha que isso aqui vai ser que nem 2007? Eu acho que vai ser esse ano que nem 2007, ano que vem vai ser que nem 2007, o outro ano vai ser que nem 2007. Eu acho que a gente vai ter vários 2007s por aí. Então, para vocês que estão pensando em abrir capital, acho que vocês não precisam se preocupar que se eu não fizer agora, eu nunca mais faço. Agora, obviamente, você tem que entender qual a dinâmica do seu mercado específico, porque tem janela que não deve se perder. Porque muitas vezes, ainda mais dependendo do que você vai fazer com o uso desses recursos. Então, acho que cada caso é um caso, você precisa estar muito bem assessorado para saber qual o timing de vocês acessarem o mercado. Agora, para acessar o mercado, seja em ações, seja em dívida, seja fundos, estava conversando aqui com o PH, a revolução que vai acontecer no mercado pseudo-renda fixa, com crescimento de fundos imobiliários e fundos de infraestrutura, vai ser uma loucura. A minha tia, que é viúva, vive do dinheiro investido dela. Ela veio falar comigo outro dia desesperada que não estava dando mais. Eu falei, tia, você vai ter que comprar agora um fundo imobiliário, um fundo de infraestrutura, você vai ter que... Ela não sabe, mas ela está subindo o risco do portfólio dela, está fazendo investimentos que vão gerar investimentos na economia real e por aí vai. E uma coisa interessante de se acompanhar, para quem acompanha a Bolsa de perto e acompanha os números macro, está tendo uma dicotomia. Quando você olha as empresas na Bolsa, você espera que os números macro venham muito melhor do que tem vindo. Por que isso? Porque, queira ou não queira, a Bolsa está, hoje em dia, representando os vencedores. Os vencedores estão na Bolsa. E, realmente, você tem tendências de digitalização, e-commerce, essas coisas que estão tendo essa mudança. Por isso que, à medida que você também se coloca na Bolsa, você se abre no mundo, acaba sendo um marketing para a sua empresa, porque você acaba
estando ali junto com os vencedores. Acho que é uma coisa que pouca gente pensa, mas nesse momento que você está tendo a varejização do investimento em bolsa, hoje mais de 1 milhão de pessoas na bolsa, você está listado também quer dizer que você começa a se comunicar de forma qualificada com uma audiência que talvez seja seu cliente. Pelo menos no nosso caso, é verdade. Né? O que a gente vê é que na nossa plataforma, a maior parte dos acionistas de BTG, BPAC 11, também são clientes do digital. Então, para nós é um marketing duplo dessa maneira. Mas acho que é isso, acho que eu falei bastante, acho que o mais interessante era ouvir o que se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, abrir para pergunta, certo? Quem tiver pergunta, é só levantar a mão, que a gente está com o pessoal aqui com o microfone. Mas vou passar para a Monique. Sim. Ok. Vou pedir desculpas de vocês, porque vou fazer minhas perguntas em inglês, ok? Mas, por favor, contestem em português. Né? Entendem? So, in the last round of IPOs, big IPOs we saw here in Brazil, perhaps there was 70-75% participation of international investors in these IPOs. Recent ones are maybe 50-60% Brazilian versus international. So I wanted to ask you, what is the dynamic, the new dynamic that we'll see with Brazilian versus international participation in local listings? And how has it changed? Because we're seeing now, of course, international investors are moving more towards GEM versus country or LATAM specific. So where does Brazil fall in its more than fair share? Acho que tem algumas dinâmicas afetando isso. Hoje em dia, quando tem alguma oferta que é menos que 70% no Brasil, a gente até comemora. Porque a grande verdade é que hoje as ofertas na B3 estão sendo muito mais brasileiros. E eu acho que isso tem esse fator que eu mencionei. Acho que tem o problema de imagem de ESG do Brasil. E o segundo, acho que tem um problema de burocracia de Brasil. O que você vê quando as empresas escolhem abrir capital lá fora, elas acessam um grupo de investidores que não estão atuando na B3, dada a burocracia da B3. Então, acho que tem um trabalho para a B3 e CVM fazerem para a gente não exportar o nosso mercado e a gente não alijar o investidor pequeno local de investir nessas empresas que se preferem listar lá fora. Inclusive, do ponto de vista do acionista, a ação com poder de voto múltiplo é algo que o Brasil precisa endereçar. Né? A gente gosta do novo mercado. Né? Agora, o que o mundo está mostrando para a gente é que tem empresa onde os investidores não estão concerned com isso, onde eles querem que o fundador ou o gestor tenha um poder de voto múltiplo e toque, e eles querem participar do upside, mesmo não tendo governança. É uma opção, né? Acho que o mercado fala por si só. Então, eu acho que, sem dúvida, essa dinâmica a gente precisa endereçar, porque quando você olha as ofertas lá fora, é quase que 90% de estrangeiro que não está acessando o Brasil. E, não, é porque é tecnologia. Não é tecnologia. Você pode até botar a fantasia tecnológica, mas não é tecnologia. É uma questão de burocracia, pocket e de ter aquilo. Alguém mais? Por favor. Bom dia, eu sou Leonardo Leite, sócio de Almeida Advogados. Roberto, eu acho que eu sou tão otimista quanto você, mas eu vou esticar um pouquinho, talvez, a sua resposta a ela. O seu primeiro comentário foi que o Brasil está melhorando, deu uma série de dados, mas lá fora não se vê isso, ou o Brasil ainda não está sendo visto dessa maneira. Sem alongar, logicamente, a gente vai ter tempo, mas o que você vê de concreto do Brasil já fazendo, ou que a gente pode ver que vai fazer para melhorar isso, em termos de imagem lá fora, de atratividade? Não sei se você pode falar um pouco do que foi falado em Davos. O que você vê de concreto no curto prazo, por favor? Infelizmente, acho que é uma agenda mais política do que econômica.
Eu acho que a equipe econômica representa o Brasil muito bem. Acho que os empresários representam o Brasil muito bem. Agora, o discurso político, às vezes, ele é feito com aquele constituent hardcore daquele político em mente. Só que isso acaba tendo consequências. Só que, como a dinâmica... Eu estava até comentando aqui com a Luísa, às vezes, a nossa dinâmica de decisão, de empresário, de investidor, é quero gerar valor para o meu cliente. Ponto. Então, é muito simples você saber como você vai tomar a decisão. Agora, quando você chega no mundo político, a dinâmica de decisão é outra. Ou no mundo do funcionário público, eu quero ter certeza que eu não vou ter problema com o órgão de controle, quero ter certeza que eu vou continuar meu emprego, quero ter certeza que eu vou me reeleger. E aí, às vezes, a dinâmica de decisão, de tomada de decisão, acaba não sendo aquela de maximizar valor para o seu cliente ou o valor econômico da decisão. E eu acho que a gente está vivendo esse momento, onde o discurso político não está casado com a maximização de valor econômico. Então, sinceramente, eu tenho um conundrum, assim, do ponto de vista político de ESG, que para mim é o maior. Qual que é o lowest hanging fruit para a gente ter em mercado e trazer mais investidores para o Brasil? É a gente mudar, não é a política, não é o que a gente faz, é a comunicação de ESG. Agora, como eu acho que isso tem uma implicação política, eu não sou muito otimista que isso exatamente vai acontecer. Alguém mais? Ali no fundo, por favor. Temos duas. Bom dia. José Maurício, da Ativa Investimentos. Salute, você fala tanto em ESG, e o voto plural não é contraditório em termos de governança? Você está falando tanto em ESG para trazer dinheiro e que também não está tendo uma demanda pelo voto plural. Você não acha que isso é contraditório? Sim e não. Se você, na hora que você vai fazer a sua listagem, você já vai falar que é assim, os investidores já sabem que a regra do jogo é essa. Você listar de uma maneira e depois mudar, aí eu concordo com você que pode ser um issue. Agora, se eu sou um gênio tecnológico, o investidor quer que, mesmo que eu tenha 10% da empresa, eu ainda controle, porque confiam em mim, e quando eu fiz oferta, eu deixei claro que era isso, não enxergo isso como ser contraditório de governança. Você mudar, não dando a possibilidade para a pessoa mudar, é que eu acho que pode ser um issue. E uma outra coisa, nessa agenda de ESG, eu acho que o environmental e o social, dado que governança hoje em dia acho que está grande pacificado, eu acho que o environmental e o social estão pesando mais do que o D. Tá? Eu acho que eu diria até que environmental está se descolando mais ainda do que o social. Can I make a comment on this? So one thing that also I wanted to mention is that ESG is no longer just in the purview of the social responsibility officer. So the demands are going to be in the finance department. CFOs, IROs are going to be responsible for setting, reporting, and speaking to investors. So that's a huge move. I mean, today we have clients that we're talking to that every single meeting, certainly with Europeans, they're being asked questions about ESG. And so if the IR team, the CFO, doesn't know what the ESG platform is for the company without the ability to really tie it to the investment thesis, it's a whole new world. So it's a bit like it's changing, for sure. Tem uma última pergunta. Bom dia, Denis Roman. Roberto, eu estou muito feliz de ouvir você falar sobre ESG com essa ênfase. Só que eu tenho visto uma questão que eu queria entender como é que você enxerga, que é a questão dos IPOs. Nos materiais de IPO, nos prospectos, apresentações e afins, a gente não enxerga os fatores ESG refletidos, principalmente nos aspectos I e S. Talvez a questão do D tenha um reflexo bom, mas o I e S passam totalmente desapercebidos em 99% dos materiais que a gente viu até agora. Como é que você imagina que isso deva ser endereçado daqui para frente? Qual a tendência? Eu concordo contigo, e isso eu vou te falar que é uma realidade até para o BTG. O nosso report anual, hoje em dia, ele não
não está de acordo com o que a gente acha que precisa ser para o futuro. Então, nós estamos nos adaptando e acho que isso é um processo, vai evoluir. Mas eu concordo que isso é verdade, não só para material de IPOs, mas eu diria que é verdade para o reporting de 95% das empresas, inclusive a que eu sou responsável. Porque é um processo, acho que o mundo está mudando, a demanda está mudando, agora a gente pode brigar ou pode se adaptar. Eu sou mais favorável a gente se adaptar, porque eu acho que isso vai acabar gerando um mundo melhor, desde que a gente não vá para a hipocrisia e para decisões radicais que eu acho que não vale. Então, vamos ter zero exploração de petróleo? Pô, peraí, não é assim. O petróleo você precisa para outras coisas. Então, vamos acabar do dia para a noite com o financiamento que você tem para sujo. Não, peraí, vamos fazer uma transição. Eu acho que o bom senso, o gradualismo, fazer algo pensado e não radical, vai nos levar a um lugar melhor. Mas eu concordo com o seu ponto, eu acho que é um processo. Daqui 10 anos, a gente vai chegar aqui e acho que vai virar padrão para todo mundo ter isso. Só que eu acho que realmente vai demorar, talvez, 10 anos para a gente chegar num padrão onde as pessoas mais apaixonadas ou mais committed com o assunto se sintam confortáveis que está no nível que eles gostariam. E eu não acho que é ruim ser gradual e ser um processo. Eu acho que tudo que é radical e de imediato nunca chega no lugar direito e você acaba tendo uma reação contrária, que nem a gente está vendo do lado político. Eu acho que não deveríamos buscar isso. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu só queria corroborar, meu nome é Eduardo Lima, da Millennium Bioenergia, corroborar que nós também compartilhamos com essa visão do copo meio cheio. Somos eternos otimistas também. Como você falou, essa nova onda, que também enxergamos que vai ter uma grande durabilidade, uma grande duração, é uma onda que vai poder estimular os projetos greenfields, né? O que está faltando hoje são bons projetos, projetos seguros, com mitigação de risco, meio ambiente bem resolvido, sustentabilidade. E as ferramentas para isso? Como é que você enxerga quais são as ferramentas para serem utilizadas nesse novo momento, para fomentar os projetos greenfields? Por exemplo, um FIP, como você enxerga que vão ser usadas e quais seriam as principais ferramentas para esse novo momento do Brasil? Eu acho que os projetos Greenfield vão começar a ter uma gama de instrumentos de financiamento que jamais imaginavam que teriam. Eu acho que a gente vai ver o crescimento cada vez mais dos yield companies na Bolsa, né? Os fundos imobiliários ou os fundos, os FIPs de infraestrutura de projetos maduros que tradam pseudo-renda fixa. Eu acho que a gente vai começar a ver captação de FIPs para projetos de infraestrutura Greenfield, Brownfield, que depois vão listar esses ativos, quando estiverem maduros, em FIPs de yieldcos. Acho que a gente vai continuar a ver o crescimento de debêntures de infraestrutura. E eu acho que a gente vai começar a ver, ao longo do tempo, o mercado de crédito mais high yield se desenvolvendo no Brasil, onde é que as pessoas busquem mais taxa para os seus rendimentos. Então, para mim, é uma questão de tempo, da gente começar a ter fundos de crédito high yield ou FDICs mais alta renda, FDICs de Project Finance. Eu acho que vocês vão se surpreender ao longo dos próximos 5 anos da quantidade de opções de financiamento que vocês vão ter para projetos Greenfield. Que é consequência da taxa de juros baixa. Da greve dos cientistas, da passeata dos cientistas que vai ter aqui. Curiosamente, Courtney, da BRQ, eu sou cientista da computação, mas sou cientista, e eu tenho uma pergunta para a parte global do BTG. A gente vê muito investimento chinês aqui no Hemisfério Sul, né? A África toda comprada, um mapinha de investimento aqui na América do Sul também. Como é que vocês no BTG veem esses fluxos de investimento chinês? Já foi maior, deu uma pausa, a gente começa a ver ele voltar. A grande verdade é o seguinte, os investimentos chineses que tiveram no Brasil, na sua grande maioria, foram de grande sucesso. Porque eles compraram ativos em momento de distress. E o que você está vendo agora é até alguns realizando um pouco de lucro. Agora, se nós realmente somos liberais, a gente tem que acreditar que não importa de onde o dinheiro venha, se ele respeitar as regras do país, respeitar as boas práticas, segue normal. Então, para mim, eu não tenho nenhum preconceito contra o investimento chinês, pelo contrário, acho que eles têm um modelo
de governo / democracia diferente, funciona para eles, tem coisas boas e coisas ruins. Agora, como empresários, estão se provando bastante competentes. Então, não estou vendo algo... estamos vendendo o Brasil para a China. Não vejo isso. Para mim, está dentro do padrão normal. E acho que a gente já saiu do pico de investimento do chinês, apesar que eu vejo ele gradualmente picking up de novo. Respeitando a agenda aqui do Salute, uma honra. Obrigado aqui pelo teu tempo e vamos para o próximo painel. Obrigado, gente. Agradeço a vocês. Bom dia, bom evento.